nessa questão dos ensaios, é norma técnica, então fica difícil dar essa confusão. Por exemplo, se eu falar que é uma bola de 3,6 quilos lá que vai acontecer, dá uma certa falsa sensação de proteção para o usuário. Tá? É uma posição mais pessoal minha que eu estou falando. Tá? Outra questão, se você está usando o equipamento aprovado com CA, então as normas que foram testadas é porque ele atendeu aquilo lá. Ainda mais o capacete com o selo do Inmetro. Agora, uma coisa você tem razão. As informações que são obrigatórias conter as instruções de uso, tá certo? Tá? E que seja acessível, uma linguagem que o usuário consiga entender. Só que existe uma outra fase ali, tá certo? O que o empregador normalmente faz? Tá certo? Aí vem para nós aqui essa responsabilidade. Pega o equipamento que está embaladinho, que está com o manual de instrução, e fala, usa o capacete aí, tem um manual de instrução para você entender. Tá? Infelizmente, o nível, não estou falando do nosso setor petrolífero aí, que é bem diferenciado, mas o nível cultural do nosso trabalhador no Brasil é muito baixo. Tá? Então nós temos um problema sério de cultura. Cultura, estou falando em qualquer nível. É educação mesmo, educação de base que eu estou falando. Tá? Nesse sentido. E passa para a cultura de segurança. É pior ainda. É pior ainda. Tá? Então a gente faz um trabalho de formiguinha, sempre fazendo isso. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é nobre. Tá certo? Uma sala aqui que acho que tem quase 100 pessoas ou mais aqui. Não vi muito isso. Tá? Para discutir segurança do trabalho. Tá certo? E voluntário, né? Porque ninguém era obrigado a vir aqui. Não é verdade? Tá certo? Tá? Então... Como que é? Tem que ter. Então, é o Inmetro, tá certo? Se o capacete está passando pelo Inmetro, são duas pontas. É o Inmetro e o Ministério do Trabalho. Não. Não é só isso. Não é só isso. Uhum. Não é só isso. A norma de teste fala, tá certo? A norma de teste fala quais são o manual é analisado. Não é só fazer o teste. O manual é analisado. Por exemplo, eu estou falando mais um pouco do meu laboratório da Fundacentro. Tá? Instruções de uso. Está cheio de material reprovado por causa de instruções de uso. A pior coisa, o cara escreve uma besteira lá. Proteção respiratória ele não sabe. Ontem mesmo eu li lá. Fala assim, filtro químico tem que ser guardado com temperatura, a umidade acima de 90 graus. Temperatura acima de 50 graus e umidade relativa acima de 90%. Pô, o filtro com umidade 90% é falar que está pondo dentro da água, não é certo? E o filtro acaba com o filtro, é uma besteira que ele escreveu. Se bem que ele está depreciando quanto o produto dele. Mas acontece que a maioria faz o inverso disso. Tá? Claro que está reprovado, eu também falar besteira também não pode, de qualquer jeito. Tá? Então se analisa assim. Tá? A norma fala quais são as marcações que tem que ter no equipamento e as informações. Aí entra a portaria 121. Então, por exemplo, se você adquire, um alerta que eu estou fazendo isso, que seja capacete de qualquer EPI, recebeu um equipamento que está sem instruções de uso, denuncia para o Ministério do Trabalho. Só que quem faz isso é o profissional de segurança. Tá? Tem ouvidoria do Ministério do Trabalho lá, entra lá no Ministério, faz a denúncia, você pode ser até anônimo se você queira, tá certo? Faz a denúncia lá, que sempre vai gerar alguma coisa, até a pessoa às vezes se queixa da demora da resposta, mas sempre vai indo, é um trabalho de formiguinha e vão chegar em alguma informação. Principalmente agora, que a questão do Inmetro está envolvida com isso. Tá? Porque você falou uma coisa, está se pensando muito no teste que tem que ser feito, tá? Mas e que tem na ponta da linha? Qual a informação que ele recebe? Tá? Mas existe uma outra informação de novo. Quem dá o capacete para ele está capacitado de dar as informações? É outra ponta, tá certo? Tá? Nós aqui, eu estou falando nós somos uma comunidade científica no Brasil que representamos 10% da nossa formação. Nós somos 10% do Brasil. Essa elite aqui tecnológica aqui dentro. Tá? Mesmo assim, nós temos carência de informação. Todo mundo tem carência de informação, tá certo? De poder interpretar o que está escrito ali. Porque a nossa formação de base é muito curta, tá certo? É base mesmo, base da base mesmo, tá? Então, esse poder, esse treinamento que eu estou falando, a gente traduz essa palavra, tá certo? Esse trabalho de convencer, que não pode usar muito bem esse termo, mas de como eu converso com o trabalhador, tá? Para que serve o capacete? Porque é muito simples, o cara põe o capacete, pega o boné porque coça a cabeça dele, coloca o capacete, vira o capacete do lado contrário, tá certo? Tá? Se tem queixeira ou não, às vezes incomoda, aquilo arranca a queixeira, não sabe nem porquê, tá certo? Tá lá escrito assim numa ordem de serviço lá, que se ele arriscar o capacete e tal, não sei o que, ele vai ser punido, tá certo? Tem que preservar o capacete, tá? Coloca lá um monte de coisa dentro, põe água dentro do capacete, bom, isso a gente já conhece, não adianta ficar falando esse tipo de coisa aqui. Mas às vezes se culpa muito o trabalhador. Falta também a informação para ele. Talvez o manual de instrução esteja pecando. É isso que você está com razão que eu estou falando. Tá bom? Informações que ele recebe. Isso, exato. Escrevendo isso aqui, né? Não é só o técnico, não. Quem escreveu o PPRA, colocar todas as informações aqui. Tá certo? Tá?
Caracterização das funções, atividade do trabalhador, tá certo? Identificação do EPI que vai ser utilizado. Dentro do PPRA, porque todo mundo fala, a minha medida de controle é usar EPI, ponto final. No máximo vai falar, usa máscara, usa capacete, usa bota e luva. Põe 3, 4 itens lá e acabou. É esse o EPI que ele vai ter que usar. Como essas coisas, esquece o PPRA, tá certo? EPI é norma NR6, não é PPRA. Só que tudo isso está remetido também, tá certo? Tá? Do PPRA era isso que eu queria comentar com vocês. Estou avançando, estou chegando na instrução normativa. Eu volto a dizer que meu foco aqui é falar um pouco EPI, mas voltando para a proteção respiratória. Tá? A instrução normativa, além de tudo isso que a gente falou, em 94 foi criado isso. Tá? Então, no Brasil, você tem um programa de uso, que eu mostrei da minha bibliografia aqui, que é de como deve usar máscara. Desde 1994 está isso daqui. A gente escreveu isso aí junto. Tá? Está escrito assim, ó, o empregador deverá adotar um conjunto de medidas com a finalidade de adequar a utilização do equipamento de proteção respiratória, daquele EPI dele, tá certo? Para complementar a proteção coletiva, isso nós já vimos, tá certo? Tá? Ou quando as mesmas não estiverem sendo implantadas, já vimos também. Enfim, e a questão e a questão da emergência. Tá? Então esse item aqui não diz nada de novidade. É o que a gente já viu, reflete de novo na NR6, na NR9, não tem nada de novidade. Mas a instrução normativa trouxe uma novidade sim, tá certo? Isso também não é tanta coisa, tá? Fala que usar máscara no Brasil, você tem que seguir o que está nas NRs, tá? Alguém poderia citar, de leve aqui para mim, além dessas 2 NRs que eu citei, mais umas 2 ou 3, 2 já são suficientes, que impactam no uso do equipamento de proteção individual? Qual? 10? 10, depende do tipo de equipamento que eu estou falando. Mas geralmente, em geral, assim, qual que seria uma outra norma? 10 vai pegar, 18 porque pega a construção civil. Tá certo? 33 porque pega espaço confinado. Vocês começaram a falar um monte aí. Que mais? Alguém pode pegar mais alguma? No começo alguém falou da 15. No começo alguém falou da 15 aqui. Enfim, você percebe que existe uma interação? Está faltando só uma no meio aí para completar isso que vocês falaram. Que já seria o suficiente. Qual? 12. Mas enfim, mas tá faltando uma aí, no meio aí. Não, 32 vocês estão separando. Está faltando o nome de uma delas aqui. Tudo está dentro do que vocês falaram, mas tem uma que vai unir mais ainda. 7. O que é NR7? Dá para usar alguma coisa, botar algum trabalhador sem ter PCMSO? Tá certo? Tá? Então, tudo isso interage. O cara está usando máscara, não precisa fazer? Precisa. Qualquer tipo de equipamento ele está interagindo. Enfim, as NRs não andam sozinhas, tá certo? E nem impacta com outra. Uma tira poder de outra? Jamais. Tá certo? Tá? Quando faz essa interação, sempre está complementando. Por isso que eu falo, tem que olhar todas as NRs aqui. Tá? No caso de proteção respiratória, básica, 6, 9, 15, 7... De repente vai ser a 33, de repente vai ser a 32 que alguém falou, e assim vai, tá certo? Tá? Depende do que você vai puxando ali, tá certo? Tá? Mas também tem que seguir aqui o programa de proteção respiratória da Fundacentro, que é um parâmetro que eu vou passar para vocês aqui, tá? E também fala seguir as normas brasileiras, NBR, tá certo? Tá? Como nós citamos alguma, aí falamos do capacete, do capacete não, falei do cinto o cinto já está defasada, mas o capacete e das máscaras de proteção respiratória também tem essas normas, tá? Uma novidade que teria aqui no programa, tá certo? De proteção respiratória, nessa instrução normativa. Fala que você vai usar máscara, mas você tem que levar em consideração fator de proteção atribuído. Fator de proteção atribuído, tá? Isso aqui foi novidade, sim, em 1994, apesar de a gente já estar aí 16 anos para frente aí, mas enfim, isso teve uma novidade, sim. Essa novidade aqui foi que falou-se que os respiradores, cada um deles tem um nível de proteção, tá? Máscara descartável, eu tenho uma limitação, pode inverter, eu tenho uma limitação de uso dela. Comparado, quem que limita mais? Máscara descartável ou a máscara do bombeiro, chamado máscara autônoma? Qual que limita mais? Descartável ou máscara do bombeiro? Limita mais, restringe mais o uso dela. Por exemplo, eu posso usar um local, a pergunta eu vou inverter, eu posso usar uma máscara descartável no local que eu sou obrigado a usar uma máscara de bombeiro? Não. E o inverso? Pode, né? O lugar que eu posso pensar de uma máscara descartável, eu pego uma máscara de bombeiro, tudo bem. Eu gosto de matar formiga com canhão, não tem problema nenhum, tá certo? Por que não? Tá certo? Tá? Vocês entenderam? Não é isso? Não tem problema nenhum, tá? Então foi isso que apareceu nesse quadro. Eu não vou falar nele agora, mas só para lembrar que existe. Depois eu vou mostrar esse quadro para vocês aqui. Então diferenciou. Ele deu níveis de fatores, fala fator de proteção, mas ele diferenciou quais são as classes de respiradores e cada nível que ele dá de proteção. Eu tenho poeira, ótimo, preciso de máscara para poeira. Qual máscara para poeira? Para responder qual, eu preciso saber quanto de poeira e qual é o tipo de poeira que eu tenho lá. Vocês perceberam? Eu falo que é poeira, mas que tipo de poeira que eu tenho? Tá?
Que tipo de poeira que eu tenho lá? Eu falo, por exemplo, que é um gás. Mas que tipo de gás e quanto de gás que vai ter lá? Alguém sabe o que é monóxido de carbono? Alguém já ouviu falar em H2S, gás sulfídrico? Tá? Metano e assim vai, desses gases ali. Tá? Que tipo de máscara eu acerto para isso? Então, é mais ou menos essa informação que aparece nesse quadro ali. Tá? E uma outra coisa que não é o foco para nós aqui hoje, mas é importante dizer que essa instrução normativa criou dois tipos de respiradores, indicou, aliás, dois tipos de respiradores para dois tipos de contaminantes, indicou quais são os respiradores. Para poeira que tem sílica e poeira que tem amianto ou asbesto, a mesma coisa. Então tem uma receitinha lá. Para sílica eu uso tal, para asbesto eu uso tal. Só que vai falar quanto, enfim, tem uma tabela um pouco digesta lá. Mas ele tem essa tabelinha ali. São os únicos. É uma direção clara. Eu seleciono o respirador para sílica e para asbesto usando esse quadro aqui. Quadro 2 da instrução normativa, 2 e 3. Tá? Para fazer isso daqui. Tá? Não vai ser o meu foco de falar sobre eles aqui. Ok? Classificação do risco respiratório. Quando eu vou usar máscara, eu não tenho como fazer essa situação. Eu só tenho duas formas de usar máscara. É porque eu preciso dar proteção das vias respiratórias para o trabalhador. Mas que condição? Então eu tenho que fazer uma classificação do risco. Tá certo? Tá? Ou do perigo, se alguém queira. A mesma coisa. Eu vou usar a palavra sempre risco aqui. Tá? Eu tenho um local que é chamado deficiente de oxigênio. Alguém sabe por que o ambiente é deficiente de oxigênio? Ou por que se fala que o ambiente é? Não por quê, não como, mas por que eu digo o ambiente é deficiente de oxigênio? Como é que é? A presença de outros gases no local, tá certo? Pode acontecer isso, o ambiente fica deficiente de oxigênio, tá? Mas, abaixo, qual é o limite? Qual é o limite? 21 ou 20,9 para quem queira ser mais preciso. 21%. Essa é a porcentagem de oxigênio que nós temos ao nível do mar. Então, qualquer número abaixo de 21, tá certo? É deficiente. A entrada de um outro gás pode tornar o ambiente deficiente. Vai depender do tipo do gás, tá certo? Vai depender se ele vai matar ou não. Enfim, tem todo um outro dado ali. Um contaminante qualquer também pode tornar o ambiente deficiente de oxigênio. Tá? Mas qualquer porcentagem abaixo de 21% já é considerada deficiente de oxigênio. 21 porque é a pressão atmosférica, que a gente tem a porcentagem de oxigênio lá. Qual é outro gás que a gente tem na atmosfera em grande quantidade? O outro gás que tem na atmosfera. Alguém já respondeu? Nitrogênio, não é certo? Tá? Então eu tenho 21% de oxigênio e quanto de nitrogênio? 78 alguma coisa. Vamos falar 79, só para juntar a conta aqui, vai? Deixa os outros gases nobres de lado. 21 e 79. É a nossa atmosfera aqui. Claro que existem outros gases, mas só para juntar os dois. 100% ali. Tá? Colocar essa informação aqui, tá certo? 21 e 79. Dois gases. Existem outros ali também, tá? Então, para deficiência de oxigênio, qualquer valor abaixo de 21. Se vai fazer mal ou não, é uma outra história, tá? Tem uma outra situação. Então, eu seleciono o respirador para deficiência de oxigênio e seleciono o respirador pela entrada de contaminantes no ambiente, tá? Pela entrada de contaminante. Eu tenho deficiência de oxigênio em duas situações. Uma chamada situação imediatamente perigosa à vida e à saúde. Tá? IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. E ali tem um termo colocado assim, PPO2 menor que 95 milímetros de mercúrio, MMG, milímetros de mercúrio. Tá? Milímetros de mercúrio. Pressão parcial de oxigênio, PPO2. Pressão parcial de oxigênio, menor que 95 milímetros de mercúrio, ou então, eu posso expressar o seguinte, aqui em Santos, é 12,5% de oxigênio, considerado imediatamente perigoso à vida e à saúde. Qual que é a pressão atmosférica aqui em Santos? 1 atm, ou, em outra linguagem, milímetros de mercúrio, 760 Hg, tá certo? Milímetros de Hg. Tá? Então, na hora assim, o que eu estou falando? Pressão parcial de oxigênio. Quais são os dois gases que nós temos aqui? Que eu falei para vocês? Oxigênio e nitrogênio. Tá? Eu tenho parte que é oxigênio, parte que é nitrogênio. Qual que é a relação entre os dois aqui, mais ou menos? Alguém dá proporcional? Praticamente 20 e 80. Qual que é a relação? Não, 20 e 80. Para pegar o número, 20 e 80. Qual que é a relação de um para o outro? Quanto que é? Não, 20 para 80. 20 e 80. Qual que é? Divide os dois ali, né? 1 para 4, 4 para 1. Eu tenho 4 de nitrogênio para 1 de oxigênio. Tá certo? 1 para 4 essa relação. Tá? Essa relação que eu tenho aqui. Então, essa pressão de 760 milímetros de mercúrio, na nossa atmosfera aqui, tá certo? Eu sei que eu tenho oxigênio e nitrogênio, na relação de 1 para 4. Tá? Essa informação que eu tenho aqui. Tá? Eu estou falando pressão parcial. Pressão parcial.
A pressão parcial é 1/4 do nitrogênio. Vocês perceberam a linguagem? 1/4 do nitrogênio que eu tenho ali. A minha pressão total, 760. Parte é oxigênio, parte é nitrogênio. Tá? Eu posso fazer uma conta e converter esse valor ali. Tá certo? Tá? Então eu vou ter aqui que essa pressão não preciso fazer conta, mas essa pressão parcial aqui de oxigênio seria 159 e de nitrogênio, é um número que eu tenho na cabeça. E de nitrogênio é 601. Só fazer a soma dos dois, você vai ter a pressão total nossa, que seria o 760. Tá? É só somar os dois, aí você vai ter parte nitrogênio, parte oxigênio. Tá? Na verdade, o ppO2, a inversão da conta é 100 dividido por, 21% de oxigênio, dividido por 100, multiplicado pela pressão do ambiente, no caso Santos, 760. Essa conta dá o 159. Se eu colocar 79, que é o nitrogênio, dividido por 100, multiplicado por 760, vai dar também o 601. Porque é pressão total. Minha, eu vou fechar em cima dela. Em vez de falar em porcentagem, eu estou falando em pressão total. Se eu quiser falar em porcentagem, eu tenho que falar sempre onde estou. É importantíssimo isso. Tá? Isso vale para espaço aberto, não espaço confinado. Espaço aberto, não espaço confinado. Tá? Então eu tenho aqui uma atmosfera chamada imediatamente perigosa à vida e à saúde, em função da pressão. Tá? Tem uma outra aqui, que não é imediatamente perigoso à vida e à saúde. É deficiente de oxigênio. E vocês já, de certa forma, responderam. É quando eu estou abaixo de 21 e acima de 12,5%. Porém, ao nível do mar, que é o caso nosso aqui. Tá? É deficiente, sim, porque eu estou abaixo de 21. Agora, a gente consegue respirar bem, tá certo? Com quantos por cento de oxigênio? Alguém sabe? Aqui em Santos. Alguém vai falar 21, é ideal. Mas a gente tem 21% de oxigênio aqui ou não? Por que não tem? Mas qual é o contaminante? Tem? Aqui nessa sala, quantos por cento de oxigênio nós temos? Pelo menos para dar uma ideia. Vocês acham que tem 21 aqui dentro da sala ou não? Por que não tem 21? Como é que você falou? Não estamos todos mortos? Você falou isso? Foi isso que você falou? Ela disse verdade. Ela falou uma verdade, tá certo? Tá certo? Ela disse uma verdade. Na verdade, nós estamos consumindo oxigênio, eu estou pegando um pouco mais de vocês. Por que será que eu estou pegando um pouco mais de oxigênio de vocês? Estou falando, estou consumindo mais, tá certo? Tem que manter meu raciocínio lógico aqui, tá certo? Tá? Tem que estar pensando aqui, tem que estar oxigênio no cérebro para não falar tanta besteira. Manter uma linha de pensamento, pelo menos, tá certo? Tá? E vocês estão prestando atenção, sentado, estou fazendo um certo esforço, mas o consumo de ar aqui está maior para mim. Estou sem máscara, hein? Aliás, todos nós estamos. Estou sem máscara. Imagina falando aqui, dentro dessa sala que está com o ar-condicionado, está razoável aqui, tá certo? Tá? Usando uma máscara. Já seria desconfortável. Tá? Já seria desconfortável. Por duas situações. Primeiro, que nós temos um nível de oxigênio aqui que está caindo um pouco, porque nós estamos consumindo oxigênio. O nosso metabolismo consome oxigênio. O ar entra rico em quê? Quando eu estou puxando o quê? Oxigênio. Na hora que sai no meu metabolismo, qual o gás que sai? CO2, gás carbônico. Ele entra rico em oxigênio e sai gás carbônico. Claro que vai sair vapor d'água, vai sair outras coisas mais, mas eu só peguei essa informação aqui. Então nós estamos todos vivos aqui dentro, porque é isso que ela falou, tá certo? Tá? Estamos consumindo oxigênio. Então o nível de oxigênio aqui não está, tá certo? A 21%. Mas alguém pode imaginar abaixo de quanto que ele não está também? 12,5 estaria ou não? Graças a Deus, né? Senão não tinha ninguém em pé aqui, tá certo? Tá? Alguém pode chutar mais ou menos qual é que variação que ele está? Não está 21, mas também está acima de 12,5. Está em que faixa, afinal de contas? 18, alguma coisa assim. 18. Eu garanto isso, tá certo? É de 18 para cima. 17 talvez, mas de 18 para cima. Sabe por quê? Que é acima de 18? Porque se tivesse com 16, estava todo mundo já desfalecendo aqui dentro. Tá certo? Tá? Sentindo mal, dor de cabeça, pressão na cabeça, eu estava começando a sentir, perdendo o raciocínio lógico. Se eu tivesse com 16, estava falando besteira aqui, já nem sabia mais onde eu estava. Tá certo? Tá certo? Tá? Se tivesse 16 aqui. Então é por isso, são os efeitos que tem do oxigênio para nós. Tá? Claro que aqui na sala não está, mas com 18% é um número bom, que tem efeito fisiológico, mas ele não é percebido. Tá? Então você falar que tem 18, falar que tem 19, é praticamente a mesma coisa. Eu garanto que não tem 21, porque estamos todos consumindo oxigênio aqui. Tá? Seria aí dessa questão aqui, tá? Uma outra questão aqui para nós, entrada de contaminante, tá? E aí eu lembro um pouquinho que o colega falou lá o seguinte, tá certo? Por que o ambiente ficou com deficiência de oxigênio? Ele disse o seguinte, porque entrou um contaminante. Na verdade a palavra que ele usou foi gás, tá certo? O gás é um contaminante, tá certo? Entrou um gás ali, tá?
Posso perguntar para você que tipo de gás que você imaginou que estava fazendo com que a atmosfera ficasse deficiente de oxigênio? Gás sulfídrico, tá certo? Gás sulfídrico. Tá? Ele pegou pesado ali com gás, tá certo? Tá? O gás sulfídrico ele é atípico, né? Acho que não sei se alguém conhece um pouco de algumas propriedades dele ali, porque ele fede, ele não cheira, desculpa a expressão, tá certo? Tá? Todo líquido emite vapor, mas aquele ali fede mesmo, tá certo? E tem um cheiro de ovo podre, é uma catinga desgraçada, não sei se alguém sabe o que eu estou falando, tá certo? Fede. Só que, depois de um certo momento, como ele ataca o sistema neurológico, ele anestesia seu sistema olfativo e você deixa de perceber o cheiro dele. Tá? Tem a mesma linguagem, ele usou o ponto técnico, ele inibe a percepção olfativa. Tá certo? Tá? Você não consegue mais perceber o cheiro dele ali, do gás sulfídrico ali. Tá? Agora, você sabe qual que é o limite de exposição do H2S? Você sabe qual é o limite de exposição ou não? O limite de tolerância, talvez eu use uma linguagem um pouco diferente, você sabe qual é o limite ou não? Uhum. Tá, mas não importa. Eu só vou informar para você o seguinte, você me falou que chutou um valor de 500 ppm. 500 eu tenho certeza que não é, tá certo? Tá? 500 eu tenho certeza que não é. É um valor bem abaixo de 500. Quanto? Não sei. Você pode falar que... Sulfídrico. 8 ppm. É NR15 ou da CGH? Você tá online? Está consultando online? Pegou, perfeito, tá certo. Perfeito, é uma anotação que ela tem ali, tá certo? Tá? Não, eu pensei que você tivesse com um iPad ou alguma coisa consultando, tá certo? Eu vi que você estava com a mão para baixo ali. Tá? Não, sem problema. NR15. Tá? Mas você descobriu agora? Ou fez eu sofrer primeiro? Fez eu sofrer primeiro, né? Tá certo? Tá? Na verdade, assim, duas coisas que ele colocou aqui, tá certo? Importante que ele apresentou ali, tá? 8 ppm na NR15, eu não vi da CGH, mas ele está falando que é 1. Por que tem essa defasagem tão grande? Era 8 lá na NR15 e agora na CGH 1 ppm. É a diferença de tempo ali. A CGH é atualizada anualmente. Nós, como profissionais, temos que se manter atualizados em cima disso. Anualmente é atualizada a CGH. Então, o que era 8 ppm lá no passado, da CGH, hoje está para 1 ppm. Tem uma correção de horas ali, mas praticamente é desprezível, porque o valor é muito alto, de 8 para 1. Então, hoje, talvez... Mas veja bem, você está pegando um ponto polêmico e importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Porque para o juiz... Desculpe se tem algum profissional da área da jurídica aqui no meio, tá certo? Tá? Mas o juiz, ele vai pegar o que está na lei, eu já vi isso. Ele vai pegar o que está na lei. Então ele vai olhar lá, eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Lá na NR15 fala em 780, tá certo? Por que você está usando, você falou da CGH quanto? 1, tá certo? Falou em 780 e outro está olhando, 780 mesmo, e outra 1. Pega 1 ppm. Por que você está usando 1 aqui, sendo que a nossa legislação fala 780? Para defender a empresa, que eu estou falando, o contrário, não o trabalhador, né? Tá? Então você vai ter que provar para ele que você, como profissional de segurança, está adotando no 780, causa isso, isso, isso. Em 1978, com 1, matavaria a pessoa, já estava carcinogênico e tudo mais, tá certo? Coloca os dois dados. É importantíssimo isso. Você trabalha sempre com a situação melhor. E já que ele levantou esse detalhe aqui, tá certo? Eu não quero me alongar muito nisso, mas tem mais uma coisa importantíssima, né? O nível de ação. Tá certo? A questão do nível de ação. Tá? É onde eu inicio as medidas de controle. Tá? O nível de ação onde começam as medidas de controle. Tá? Então, tem essa questão, que é 50% do valor do limite de exposição. Mesmo que ele usasse a NR15, ainda ficaria 340, estava muito alto esse valor ainda. Tá certo? Tá? Estaria um valor super estimado, mais que isso, 360. Tá? Já estaria super estimado esse valor ainda. Tá? Então, você teria que mostrar para o juiz, olha, nosso fala sim, só que a CGH fala em 1. Tá certo? Conseguiu localizar, Marcos? Isso. O que ele acabou de falar, tá certo? 1 ppm, tá? O que ele tem me falado da CGH, ok? Obrigado. Tá? Então, veja bem, nós consultamos aqui duas fontes, né? Vamos fazer assim, nós consultamos isso, qual que era? 8 ppm, tá certo? NR15, a complementação dele. A CGH, 1 ppm, tá? O limite de exposição aqui. Eu vou responder também uma pergunta inicial que eu falei. Como é que eu localizo, como é que eu sei que sulfeto de hidrogênio, tá certo? Que está escrito aqui, é a mesma coisa que H2S, tá certo? É a mesma coisa que ácido sulfídrico, tá certo? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei essas informações? Existe um número CAS, tá certo? Tá? Eu só sei que aquele produto é gás sulfídrico, é o ácido sulfídrico que eu estou falando, através do CAS. Ele falou 1,3-butadieno, é isso que você falou? 1,3-butadieno. Se eu escrever 1,2, 1,1-butadieno, já não falei a mesma substância dele. Tá? Então eu preciso saber o número CAS, chama-se Chemical Abstract Service, tá certo? Que é do produto, é o RG do produto, não é número ONO. Através de CAS eu acho número ONO, mas o contrário não.
Tá? Então eu preciso ter bem isso em mente aqui. Tá? No fundo, não sei se vocês perceberam, nós estamos discutindo aqui o quê? Segurança de produto químico, não é isso? Nós estamos falando de FISPIC, alguma coisa nesse sentido. Vocês sabem a linguagem que eu estou usando, né? Ou MSDS, Material Safe Data Sheet, duas coisas, a mesma coisa, mais ou menos isso que nós estamos falando. Tá? Só para responder a pergunta que alguém falou aí, gasto fídrico lá, tá certo? Então vejam bem, na hora que eu estou analisando isso, tá certo? Tá? Eu estou passando por essa situação aqui, tá? Eu tenho IPVS e não IPVS, tá? Mas imagina que eu quero selecionar um respirador que seja para o gasto fídrico, pensando no gasto fídrico, e aí veio uma informação. Em nenhum momento aqui nós falamos praticamente em questão de odor, falamos aqui em limite de exposição, ali também tem peso molecular, tem uma série de coisas. Falamos, qualquer coisa eu podia fazer a conta ali, para responder para vocês. Tá? Mas eu não falei para vocês qual é a concentração de gás sulfídrico que mata a pessoa. Alguém sabe qual é a concentração ou não? Alguém imagina quanto seria? 100 ppm. 100 ppm de gás sulfídrico. 100 ppm. Tá? Ó, IPVS aqui, a concentração do contaminante, 100 ppm. Eu estou preocupado com a deficiência de oxigênio no ambiente, porque vazou gás sulfídrico. Essa é a nossa linguagem. Vazou um gás ali dentro, e esse gás era gás sulfídrico. Então a pessoa vai morrer por deficiência de oxigênio, porque tem gás sulfídrico ali dentro. É muito pouco provável que isso vai acontecer. Porque o gás sulfídrico mata muito antes. 100 ppm já é suficiente para matar um monte de gente ali dentro. Tá? O que significa isso? Que uma concentração de 100 ppm já era suficiente, tá certo? Para matar as pessoas que estão ali, tá? Então a gente tem que ter essa questão de ordem de grandeza quando a gente fala em porcentagem. Quanto que abaixa? Por exemplo, o exemplo que nós demos aqui deve ter em torno de 18% de oxigênio, não é isso? Tá? De 21 para 18, essa conta, 21 menos 18, quanto que dá? Qual o valor que dá? 21 menos 18? 3%, não é isso? Se eu falar assim, eu não estou falando em porcentagem, estou falando em ppm. ppm é parte por milhão. Parte por milhão de alguma coisa em 1 milhão de metros cúbicos de ar. É 1 por 1 milhão quando eu estou falando isso. 1 ppm é 1 por 1 milhão. Tá? Então, por ordem de grandeza, eu já vou cortando zero aqui, falar 10 mil ppm. 10 mil ppm, você sabe quanto que significa isso em porcentagem? É dividir 10 mil por 1 milhão, dá 1%. 1%. Tá certo? É só cortar zero, dá 1% isso daí. 10 mil por 1 milhão. 10 mil ppm. Tá certo? É isso que eu estou falando. Tá? 10 mil ppm é igual a 1%. Então, quando eu falo para vocês aqui, que imagina que Deus o livre fosse alguma coisa que está dentro dessa sala aqui, tá certo? Está fazendo com que o oxigênio aqui seja deslocado de 21 para 18. Significa que 30 mil ppm de uma substância X qualquer lá, está entrando dentro dessa sala aqui. Tá? Só que, imagina se fosse H2S. Deus o livre. Tá certo? Por oxigênio, estaria tranquilo, nós não teríamos problema nenhum. Ia deslocar lá de 21 ou de 19, 20 alguma coisa, para 100 ppm, 001, uma coisa bem baixinha ali, tá certo? Em termos de oxigênio não ia fazer diferença nenhuma. Só que o gás, a toxicidade dele já matou a pessoa. Então vejam bem, duas situações aqui. Quando eu estou falando do contaminante, eu preciso saber qual é o contaminante. Porque, por exemplo, nós falamos de gás sulfídrico aqui. Amônia é a mesma coisa. Amônia é 25 ppm, limite de exposição dela. O IPVS da amônia é 300 ppm. A pessoa está usando máscara, está achando que está protegido contra a amônia, e de repente pode ter 300 ppm ali dentro. Satura o filtro, a pessoa morre lá dentro. Mas por quê? Ah, faltou oxigênio? Sim, mas é muito pouco essa diferença. Tá? Não vai afetar praticamente nada. Então, isso daqui seria essa questão que eu estou falando, que é a entrada de contaminante. Nós não vamos trabalhar em cima desse contaminante aqui, vamos trabalhar na situação não IPVS. E aí eu tenho entrada de aerodispersóide. Alguém sabe o que é aerodispersóide? Alguém sabe o que é aerodispersóide? Partículas dispersas no ar. Tá? Ou então gases e vapores, que pode ser o gás sulfídrico agora que nós estamos falando. Algumas coisinhas, de alguns ppm bem baixinho lá de gás sulfídrico. Tá? Aerodispersóide, eu tenho poeira, névoa e fumo. Tá? Nos gases e vapores, eu tenho orgânicos, ácidos, alcalinos, inertes e especiais. Só que essa classificação aqui é mais para a escolha de filtro químico. Tá certo? Nós estamos falando de proteção respiratória, tem hora que eu vou precisar usar filtro químico. Então, essa daí é para efeito de escolha do filtro químico. Tá? E posso ter a mistura dos dois. Tá? Uma mistura dos dois, tanto tendo um aerodispersóide e um gás de vapor. Pintura, o colega está falando uma pintura, tá certo? Tá? Pintura com solvente. Qual seria o risco respiratório que eu tenho ali, hein? Uma pintura com solvente. Ó, a tinta está dissolvida lá no solvente. Quero fixar aquela tinta, mas usando pistola. Qual é que é o risco respiratório ali? Não tem, a tinta não tem o cheiro do solvente? Solvente lá, um acetato, alguma coisa? Não tem aquele cheiro? Tá certo? Tá? Esse cheiro é o vapor ou é uma poeira? Vapor.
Todo líquido emite vapor, propriedade da físico-química lá, tá certo? Tá? Todo líquido emite vapor. Então está evaporando, está saindo o cheiro daquele solvente X lá que eu tenho. Tá? Na hora que ele põe essa tinta dentro da pistola e vai pintar, nebuliza aquilo ali, o que ele está fazendo com aquela tinta lá? Quando ele está nebulizando, ele está fazendo o quê? Está o quê? Névoa, alguém respondeu, não sei de onde aqui, tá certo? Está fazendo uma névoa. Ele está fazendo a ruptura mecânica daquele líquido. Tá? Não é isso, ele está colocando o ar, ele está borbulhando ali dentro daquele frasquinho, tá? Uma pressão, fazendo aquilo ali. Tá? Então ele está fatiando aquele líquido. Fatiando aquele líquido. O que tem naquele líquido lá? Naquele líquido tem o solvente está saindo, mas ele está gerando uma névoa ali. Uma névoa por quê? Porque tem um pigmento ali dentro da tinta. Tem a coloração da tinta que vai estar fixando ali. Tá? Então, além do cheiro, ele está quebrando aquilo lá, está fazendo névoa, está colocando uma pressão. Bota aqui, essa água, por exemplo. Essa água que está aqui está evaporando. Tá? Está evaporando. Basta deixar aqui a tarde inteira aqui, vai ficar pouquíssimo aqui. Tá? Está saindo, só que eu não estou vendo ela aqui. Imagina se fosse solvente, não estaria evaporando também? Tá? Do jeito que está. Não fiz nada com ela, a tinta está aqui, evaporando. Na hora que eu fechar isso aqui, nebulizar isso aqui, eu ia fazer gotinha de água aqui. Eu ia borbulhar a água. Enfim, eu ia quebrar, fazer essa ruptura mecânica do líquido. Bom, isso daí são os riscos que eu tenho. Eu falei que qualquer situação eu cubro aqui. Deficiência de oxigênio e entrada de contaminante. Falei que para espaço confinado não valia isso, tá certo? Essa classificação aqui. Em relação à deficiência de oxigênio. Tá? Em relação à deficiência de oxigênio. Porque espaço confinado é um outro ambiente. Tá? Abaixo de 21%, em espaço confinado, deve ser considerado imediatamente perigoso à vida e à saúde. Ah, mas espera um pouquinho, tem muita gente que trabalha lá dentro, no espaço confinado, com porcentagem menor de oxigênio. Sim, você controla? Você garante que aquilo lá vai estar seguro para as pessoas? Não tem problema nenhum. Quando eu não sei, abaixo de 21% é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Se eu controlo, não tem problema nenhum. Tá certo, tá? A circulação da pessoa movimenta o ar, então se faz, na hora que você está se deslocando, você está pegando uma massa gasosa atrás de você, daquele ar que está parado ali dentro, e pode gerar. Importantíssimo, é verdade, tá? Quem está fazendo monitoramento do espaço confinado para dar uma PT, você sabe bem o que é, acho que é isso que eu estou falando, tá certo? Tá? Então você tem que tomar muito cuidado para essa pessoa que vai entrar lá dentro, porque agora não está, mas depois pode estar. Por isso que a gente fala que 21, tá certo? Abaixo disso já tem que tomar muito cuidado. Aí eu monitoro, posso trabalhar com 18, estou monitorando, não tem problema nenhum, mas garanto que não vai ficar menos, tá certo? Aí é outro detalhe, tá? Saindo daqui então, quais são as máscaras que nós temos para utilizar? Tá? Nós temos essas máscaras aqui, tá certo? E eu resumo em dois tipos também. Contaminante é deficiência risco respiratório é deficiência de oxigênio e contaminante. Máscara eu tenho purificador de ar e de adução de ar. Tem esses dois tipos de máscara para ser utilizado. Tá? Só que eu abro aqui um monte de coisas. Purificador de ar são os que utilizam filtros. Todo respirador que utiliza filtro chama purificador de ar. São respiradores dependentes da atmosfera ambiente. Depende de onde estou. Eu coloco uma máscara, mas é aqui que eu estou respirando. Então o ar que vai estar para mim tem que ser purificado. Por isso que se fala respirador dependente da atmosfera ambiente. Respirador que utiliza filtro. E adução de ar? Independente da atmosfera ambiente. Qual outro nome de adução de ar? Alguém sabe ou não? Adução de ar, um nome vulgar que não está no programa de proteção respiratória, não está em lugar nenhum, mas é super utilizado. Armandado. Armandado. Tá? Muita gente usa essa palavra armandado. Foi traduzido isso no passado, do inglês eu acho uma tradução que não foi muito bem feliz, eu diria que é isso, porque em lugar nenhum aparece essa informação, tá? Que é supply air, é suprido de ar, alguma coisa assim, e foi tratado como armandado. Está vindo de uma fonte externa esse ar. Tá? Tudo bem que use essa linguagem armandado, mas eu pergunto qual armandado? É isso aqui, ó. Armandado, né? Todos esses aqui são armandados. Mas a linha de ar comprimido é máscara autônoma? É respirador de ar natural? Ah, tudo bem, armandado é linha de ar comprimido, está vindo com mangueira e tal. Mas é fluxo contínuo, é demanda com pressão positiva? Que tipo de máscara que eu estou falando? Vocês lembram lá que a tabela fala em fator de proteção, aquela hora que eu falei que tem uma tabela que mostra quais os níveis de respiradores? Então na tabela está todos esses nomes aqui, ó. Linha de ar comprimido, fluxo contínuo, demanda, qualquer um deles. Então é importante conhecer qual é o tipo de máscara que eu estou falando, para saber qual é o nível de proteção que eu vou dar para o trabalhador. Tá? Então eu tenho basicamente esses dois tipos aqui, que abrem nesses subtítulos aqui, nesses outros itens aqui. Tá? Eu prefiro mostrar as figurinhas dele do que ficar discutindo isso daqui. O que eu vou falar está tudo aí dentro. Tá? Exemplo de não motorizado. Vocês devem conhecer bastante esse tipo de equipamento aqui, né? Olha, máscara descartável, nome comum, utilizado bastante, máscara descartável. Mas o nome técnico dela é peça semifacial filtrante, ou você pode se utilizar pela sigla PFF. É purificador de ar.
tem que ter filtro. Onde está o filtro da máscara descartável? Isso aqui é válvula, hein? Isso aqui não é filtro. É uma válvula. Onde está o filtro da máscara descartável? Claro, a máscara inteira, né? Ela respondeu. Por isso que fala, peça facial filtrante. Toda ela é filtro. Tudo isso aqui é envolvido em filtro. Toda essa parte dela aqui é filtro. Tá? Fácil de respirar. Fácil de respirar por quê? Ela não dá tanta resistência à respiração para o usuário. Tá? Ela não causa uma restrição do esforço para respirar. Ela tem um campo de filtração grande. Por isso que tem uma boa aceitação a máscara descartável. Tá? Ainda mais que o pessoal às vezes não sela direito a máscara no rosto, tá? E deixa entrar ar. Então acaba usando indefinidamente. Máscara descartável é para usar e jogar fora, tá? Depois de saturada. Tá? Então um exemplo de purificador de ar aqui. Falar que é PFF 1, 2 e 3 aqui, significa o quê? A quantidade de retenção de partículas que ela tem. Não que a 3 seja melhor que a 1. Depende da situação aonde você vai usar essa máscara. Tem hora que você precisa usar 3. Tem hora que pode usar 1. Então não precisa ficar trocando. A menos que seja muito rico e quer usar 3. Aí é problema de outra pessoa ali. Ok? Tá? Outro tipo de máscara aqui também, que é purificador de ar. Tem filtro. Aqui, ó. Semifacial com um filtro aos pares. Eu coloquei com 2 filtros aqui. Tá certo? Uma foto que eu escolhi para colocar com 2 filtros. Tanto faz. Pode ser um filtro único ou pode ter dois filtros. Tá? Nesse caso aqui, ela está com filtro, fala mecânico, é filtro para material particulado. Químico, é só filtro químico, só de carvão ativo. Essa foto aqui é filtro para material particular, combinado. Eu sei porque eu conheço o filtro. Tá? Então, a foto que está colocada ali, está com filtro combinado. Partícula mais químico. Isso é filtro combinado. Não é combinado falar que serve para gases ácidos e vapores orgânicos, não é isso não. É sempre filtro químico ou combinado. Químico, filtro de carvão ativo. Químico significa isso. Tem carvão dentro do filtro. Tá? E filtro para partícula é um tecido, alguma coisa, que é parecido com isso aqui, tá certo? Que vai estar colocado ali dentro. Então combinou os 2 filtros ali. Isso é filtro combinado. Tá? Tipo de respirador, purificador de ar que não tem motor. Pode olhar que não tem motor. Tipo de peça, semifacial. Semifacial porque pega abaixo da boca e do nariz. Tá certo? Abaixo do queixo, desculpa. Abaixo do queixo aqui, né? Nessa parte aqui em cima. Tá? Por isso que se fala que é peça semifacial, o modelo dela. Tá? Outro tipo de não motorizado aqui, peça facial inteira. Tá? Não motorizado. Purificador de ar, sim. Filtro. Olha o tamanho desse filtro aqui. Tá certo? Aqui filtro menor um pouquinho. Se comparar com a foto anterior, na outra só permite usar filtro. Nós temos filtros diferentes. É proposital que está aqui. Deixa eu voltar um pouquinho esse slide aqui. Ó. Essa aqui. Ó. Tá? Esse filtro aqui é um filtro químico chamado classe 1. Tamanho dele. Só posso usar nesse tipo de peça aqui. Tá? Aliás, esse tipo de peça não. Só posso usar para essa peça, só aceita esse tipo de filtro. Ao contrário. Essa peça só aceita filtro classe 1. Não posso usar filtro maior que ela. Tá? Eu posso pegar esse tipo de filtro aqui, ó, esse aqui, e colocar lá naquela outra peça. Mas esse aqui não. Esse aqui é só para a peça facial inteira. Tá? O nome técnico, peça facial inteira. Cobre boca, nariz e os olhos. Tá? A colocação dela aqui. Posso colocar até um filtro maior do que esse ainda. Tem o chamado filtro classe 3. Eu tenho classe 1, 2 e 3. É tamanho do filtro. É quanto cabe de carvão ativado dentro. Filtro químico porque tem carvão ativado. Alguém sabe o que significa falar carvão ativado? Por que fala que é carvão ativado? Será que é o mesmo carvão que faz churrasco? Não, né? Não é certo? Tá? Ativado significa, ele tem um tratamento especial, ele é queimado num forno sem oxigênio, tá? E ele adquire uma área superficial muito grande. E também é um carvão especial. Babaçu coco, coco de babaçu, né? Coconut lá, é o coco de babaçu, que dá para fazer esse carvão ativado, sangue, osso, tem algum carvão mineral, também você pode fazer isso, mas são carvões especiais. Tá? Nós temos matéria-prima aqui no Brasil, mas não conseguimos produzir filtro para filtro químico, carvão ativo para filtro químico. Faz para água, faz para uma série de coisas, mas para filtro químico não. O babaçu, o babaçu aqui, tá certo? O coco de babaçu sai daqui, vai para os Estados Unidos, para a Europa, eles beneficiam ele lá e volta filtro químico para a gente, carvão ativo, tá certo? Para filtro químico. Tá? Mas aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso, produzir esse tipo de filtro aqui. Tá? Então nós temos esses filtros que, de acordo com o tamanho dele, é mais ou menos carvão. E carvão ativo, porque ele tem área superficial muito grande. Tá? Num cartuchinho de filtro disso aqui, ó, ele tem em torno de 80 gramas de carvão. 80 gramas de carvão representaria mais do que essa sala, área superficial. Se eu abrisse aqui como se fosse um lençol aqui, ele dá mais que 2.000 metros quadrados. Vocês imaginam? Área de superfície. Se eu pegasse e esticasse uma molécula em cima da outra, um grãozinho em cima da outra,
tá? Porque ele tem capacidade de adsorção, tá certo que a gente fala? Ele tem que absorver as moléculas e fica tudo na superfície dele. Por isso que se fala que é carvão ativo. Tá? Mais uma aqui ainda, não motorizado. Ah, sim, motorizado agora, mudei. Não motorizado os outros. Purificador de ar. Esse tem motor, mas utiliza filtro também. Tá? Poderia ser aqui uma peça facial inteira ou uma semifacial. Eu coloquei uma touca e coloco ainda que é sem contato na face. É o tipo de proteção que ela oferece. Tá? O capuz também sem contato na face. Mas como é que o ar chega para essa pessoa que está usando uma máscara dessa? Tá? Tem um motor, fica preso aqui na cintura, tem uma bateria que alimenta esse motor, que pode estar durando até 8 horas. Aliás, pode não, é obrigado a durar 8 horas no mínimo, esse motorzinho. Tá? Aqui também está a mesma coisa, só que o filtro fica aqui dentro. Tá? Então tem contaminante, qualquer tipo de contaminante aqui, aerodispersóide, tá? Gás e vapor, poeira, qualquer outra coisa. Tá? Tá passando, tem contaminante por aqui, passa pelo filtro, ele está puxando, está sugando, passa pelo filtro e manda ar limpo para minhas vias respiratórias. Tá? Então é um respirador bem mais confortável, porque não é só o meu pulmão que está puxando o ar, é o motor que está mandando o ar para você. Acaba ficando mais leve para a pessoa utilizar esse tipo de máscara. Tá? O ar está chegando aqui em cima da mesma forma. Tá? Olhando para os dois aqui, qual será que oferece maior proteção para o trabalhador? Essa touquinha de proteção ou o capuz? Capuz, né? É fácil de olhar, né? Esse ponto do meu laser aqui poderia ser partícula que está aqui. Para chegar no nariz, basta esticar a perninha. Nesse aqui não, né? Esse aqui tem que levantar a saia e tentar subir no sentido contrário ainda. Difícil para chegar ali. Tá? Então a diferença é muito grande aqui de proteção entre esse e esse daqui. Tá? Desculpa? É um balão, laboratório. É um balão volumétrico, coisa de laboratório. Só para fazer cena, não é certo? Tá? Não, mas na verdade essa foto que apareceu aí, foi porque essas fotos são fotos que foram colocadas nesse livro aqui, direitos, né? E não tinha resolução boa, é história, mas é verdadeiro isso. Mandamos lá para a gráfica para imprimir o livro, esse livro que foi feito em 2003 lá. E aí a gráfica falou, ó, tá faltando os DPI necessários aqui, não dá para imprimir o livro. Estava entrando na gráfica o livro para sair. Já fazia meses, espera, e vai, não sei o que e tal. Aí falou assim, me manda as fotos hoje aqui que a gente consegue botar isso em marcha. E agora, como é que a gente faz? Cadê o manequim? Adivinha quem foi? Faz tempo, mas fui eu. Por isso que foi isso. Aí eu falei, fazer cena, tá certo? Tá certo? Tem outras que aparecem aqui também. Foto 2003. Tá? Mudei um pouquinho. Falar em adução de ar. Tá certo? Tá? Então falamos em purificador de ar. Motorizado e não motorizado. A chave é, purificador de ar utiliza filtro. Tá certo? Tá? Adução de ar. Não vai utilizar filtro. Tá? Que seria o ar mandado, que alguém disse aí, mas precisa ver qual é. Linha de ar comprimido de fluxo contínuo com peça semifacial. Está aqui, ó. Tá certo? A peça semifacial, que é a mesma que pode ser usada com filtro, só que vai ter outro número do CA. Portanto, você pode pegar um respirador, uma peça, que tenha 2 números do CA, é possível isso. Só que você vai ter que ter o documento CA lá. O qual que foi aprovado para você? De que forma que ele está aprovado? Tá? Está colocando lá, isso daqui é adução de ar. Ah, mas na minha empresa eu uso filtro. Olha o número do CA. Vai estar falando que é purificador de ar. A peça é a mesma. Tá? Tem uma traqueia que pode ser sanfonada, pode ser um tubo, tem várias formas que pode ser essa traqueia aqui. E tem aqui uma conexão na cintura da pessoa. E aqui tem um registro, tá certo? Uma torneira, uma torneirinha, que a pessoa controla a passagem do ar. Por quê? Isso aqui está ligado a uma mangueira que pode ter 90 metros de comprimento, essa mangueira aqui. Tá? Então o EPI nosso é isso aqui, ó. Começa na mangueira, passa por esse registro, vem na traqueia, peça completa aqui. Fechei uma linha de ar comprimido, de fluxo contínuo, peça semifacial. Tá? A palavra fluxo contínuo é porque o ar chega para o usuário continuamente. Está sempre chegando o ar para ele. Só que tem uma limitação. No máximo, 120 litros de ar. Tá? Ele pode abrir toda essa mangueira, essa torneira aqui, que vai chegar a 120 litros de ar para ele. Tá? E também totalmente fechada, porque ele acha que está controlando o ar aqui, também não consegue diminuir. Então é uma torneira boba ali, esse regulagem que você faz. Tá? Se você inalar mais que 120 litros de ar por minuto aqui, você se ferra. Porque o equipamento é projetado para 120 litros de ar. Menos do que isso não tem jeito. Tá? Então você tem uma limitação dele. Tá? O usuário controla o ar, mas ele nunca pode fechar a torneira. Se fechou a torneira, esse equipamento está reprovado. Não passou no teste esse equipamento. Tá? Ou aconteceu algum problema com o equipamento. A palavra é fluxo contínuo. O ar sempre está chegando para ele. Agora, esse ar chega de que forma? Alguém sabe que esse ar está vindo através da mangueira. Mas como que está chegando para ele? Através da onde? Compressor. A linha de ar comprimido. Compressor. Só que depende do tipo de compressor que está mandando óleo para ele, mandando ar para ele aqui,
esse compressor pode ser lubrificado a óleo e você precisa ter um tratamento nesse ar que sai do compressor. Então a gente fala, liga a mangueira no compressor, na verdade não é bem no compressor. Você vai ligar num painel de filtrante, numa unidade lá que limpa esse ar para chegar para o usuário. E você tem inclusive como medir se esse ar é bom ou não que está chegando para o usuário. Porque na hora que o compressor está batendo lá, está queimando óleo, os pistões dele estão batendo lá, está gerando partícula, tá saindo névoa de óleo e névoa de outras coisas também. Então, enfim, sai um monte de sujeira. Vapor orgânico, está queimando hidrocarboneto ali dentro, o óleo está sendo queimado. Então precisa sempre ser um ar de qualidade limpa. No programa de proteção respiratória fala que o ar que tem que chegar para o usuário é ar de qualidade chamado grau D. Tá certo? Tem uma classificação de ar para consumo humano. E para proteção respiratória é ar de grau D. Isso é padronizado pela farmacopeia americana. É a norma que a gente utilizou no programa de proteção respiratória. Ar de consumo humano, ar grau D. Como é que eu controlo esse ar? Medindo. Ou o compressor está novinho, ou então você tem que garantir que aquele ar está chegando limpinho para a pessoa ali. Ah, mas eu substituo o compressor, boto o compressor de parafuso. Aí já está mudando, tá certo? Tá? Depende muito do que você está falando. Aqui é peça facial inteira, é a mesma coisa. Tá? Aqui está a peça facial inteira, tem a traqueia, na verdade é um tubo aqui, e tem a torneirinha para chegar o ar. Não muda em nada. De novo, qual será que oferece mais proteção? A semifacial ou a facial inteira? Inteira, tá certo? Está envolvendo toda essa área aqui, tem tirante para segurar e tal, tudo mais. Tá? Qual é o mais confortável? Essa ou essa? Para o usuário, tá certo? Vai ser semifacial. Tá? Uma oferece mais proteção, mas qual é o tempo que ele vai usar? Enfim, isso tudo vai depender de quando nós vamos estar utilizando para ele aqui. Tá? Agora mudei um termo aqui, tá certo? Linha de ar comprimido de demanda compressão positiva. Com peça semifacial ou facial inteira. Semifacial é essa, facial inteira é essa daqui. De demanda. Por que é de demanda? O ar está chegando para ele aqui, independentemente se ele está precisando ou não. Tá? Na verdade, existe uma válvula que controla a passagem do ar da forma que você consome. É tipo de um pulmãozinho, essa demanda aqui. Tá? Não tem registro nenhum e a pessoa não mexe aqui, não pode mexer. É blindado isso daqui. Tá? Ninguém vai lá e controla quanto de ar eu quero. É o seu pulmão. Quem demanda é o pulmão da pessoa. Tá? Da mesma forma, está ligado lá um sistema de ar comprimido, está mandando ar limpo para ele. Passa para cá, eu preciso de 10 litros de ar. Estou consumindo pouquinho, estou dormindo, tá certo? De repente assusto. O chefe lá diz, ou o supervisor lá, meu, tá dormindo por quê? Deu aquele susto. Já foi um monte de ar, tá certo? Tá? O equipamento entende na hora para você. Não, é verdade. Entende na hora para você e já limpa, oxigena seu cérebro, tá certo? Corre que você vai estar ferrado, tá certo? Tá certo? Vai rápido lá. Tá? Então esse consumo de ar aqui é controlado pela válvula de demanda. Agora se fala que é pressão positiva. Isso não depende. Eu posso consumir 10 e posso consumir 200. A válvula vai trabalhar de acordo com o seu pulmão. Não se preocupe com isso. Por isso que se fala demanda. E fala que é pressão positiva. Por que é pressão positiva? Porque essa peça facial inteira aqui é diferente daquela outra que nós vimos. Essa semifacial aqui também é diferente. Não dá para colocar filtro nela. As outras duas davam, essas aqui não. Quando fala de demanda, mudou. É outro tipo de coisa. Aqui tem uma válvula que sai o ar, válvula de exalação, que ela é fechada. Ela, na verdade, tem uma mola, e dura essa mola aí. Tá? Por quê? Você está precisando, por exemplo, de 200 litros de ar. Só que essa válvula de demanda aqui, ela é calibrada para mandar 201 ou 205, o valor que queiram. Ela manda um pouco mais do que você precisa. O pulmão só quer 200. 1 litro de ar fica aqui dentro da máscara. Tá? E você continua. Esse é o primeiro ciclo inalatório. Vem o segundo. Tá? Tem um momento que essa aqui satura essa válvula, faz uma pressão na válvula, ela libera para o ambiente. Então ela abre, solta o ar para o ambiente. E de repente o pulmão acha, você que consumiu. Então ela sempre trabalha acima da pressão atmosférica. Por isso que se fala que é pressão positiva, dentro da máscara. Evita que um contaminante que queira entrar aqui para dentro, ele sempre está sendo expulso para o lado de cá. Sempre está sendo expulso. Tem um que consegue chegar. Não existe coisa perfeita não. Um consegue, mas é raro acontecer isso. Tá? Então é isso que dá a condição de pressão positiva. É a válvula de demanda e a válvula de exalação que fica na peça facial. Só que a válvula de exalação diferente, é uma válvula de exalação especial. É o termo que eu uso. Válvula de exalação especial. Para garantir que a pressão sempre fique maior que a pressão externa. Porque na hora que eu coloco uma máscara com filtro, o que acontece com a pressão aqui no meu rosto? Fica maior ou menor? Coloco uma máscara. Estou puxando o ar. O que acontece com o ar que tem que passar por esse filtro? A pressão aqui dentro da máscara fica maior ou menor que externa? Não, ó, puxo. Bloqueio o filtro. O que vai acontecer? Coloca a máscara e tampa o filtro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai bloquear. O que vai acontecer mais? O que vai acontecer com a pressão? Vai ficar maior ou menor? Menor. É pressão negativa.
Isso aqui é pressão positiva. Os outros, todos pressão negativa. Parece que é pressão positiva. Na hora que eu preciso de mais ar, o motorizado é a mesma coisa. Ele funciona, no caso do capuz, é 180 litros por minuto. Eu precisei de 190, 181 que eu preciso, já murcho o capuz. Não tem como chegar ar para você ali. Tá? Então, o que dá a condição de pressão positiva é a válvula de demanda com a válvula de exalação especial. Tá? Eu estava comentando a respeito de um dos respiradores de adução de ar. Estamos falando sobre classificação de respirador. Estou falando dos purificadores que utilizam filtro. E agora estamos falando sobre adução de ar, que são os respiradores que tem, no caso dos modelos aqui, que é a linha de ar comprimido. Falei do fluxo contínuo, que o ar chega continuamente para o usuário, tem uma torneira que nunca fecha, mas só que ela tem uma limitação de fornecimento de ar. Tá? Então ele não é considerado pressão positiva, é como se fosse, muita gente confunde isso. Tá? Ele é pressão positiva enquanto o trabalhador está consumindo menos ar do que ele está fornecendo. Se ele fornece 120, a pessoa está consumindo 30 ou 90 que seja, está abaixo disso, então seria como se estivesse funcionando como pressão positiva. Só que, se ele precisar de mais que 120, o equipamento não fornece, não é projetado para isso. Tá? Agora, esse daqui, quando é pressão positiva, não, isso daí depende do consumo de ar. Pode passar para 200 litros que você precisa, que ele libera o ar. Mas o que vai dar condição de pressão positiva é o funcionamento das duas coisas. Só estou repetindo aqui, né? Que é o funcionamento da válvula de demanda, que é eu tenho um diafragma dentro dela, na verdade, que funciona de acordo com o seu pulmão. Ou seja, a necessidade que você tem de respirar. Mais ou menos ar. Essa válvula abre, você recebe o ar que você está precisando. Independente do momento que seja. Qualquer momento que você precisa, estar fornecendo ar para você. Tá? E isso vai ser garantido pressão positiva por causa da válvula de exalação que tem na peça facial. Só que a válvula de exalação diferente, é especial essa válvula de exalação. Tá? Vocês entendem qual que é a função da válvula de exalação na máscara? Para que serve a válvula de exalação na máscara? Para expelir o ar. Na verdade isso, fisiologicamente falando, a gente fala, é a válvula de expiração. Inspirar, inala, estou puxando o ar, aliviei o ar, então, desculpe, acabei fazendo o microfone, tá? Isso daí, está saindo o ar, quando sai o ar aqui da válvula, tá? Só que essa válvula aqui, diferente dessa outra aqui, ó, essa aqui mesmo pode ser, que está virada aqui, não dá para ver, mas tem a válvula aqui, tá certo? Só que essa válvula aqui é uma membrana, é uma borrachinha que fica ali. Tá? Então está chegando o ar aqui, é a mesma coisa, 120 litros de ar por minuto, só que a borrachinha aqui está aberta, o ar está sempre saindo para fora ali, tá? No momento da sua exalação ou da sua inalação. Mas se eu precisar de 125 litros de ar, a pressão dentro da máscara fica negativa, porque ele não consegue fornecer ar para você. É o tipo do equipamento que é projetado para aquela outra coisa ali, tá? Diferentemente desse, tá certo? Que esse daqui não. Como a válvula aqui é diferente, é uma mola que tem aqui dentro, dessa válvula de exalação, ela segura o ar dentro da máscara. Por isso que é chamado pressão positiva. Evidente esse daqui. Não é como se fosse, não. Ele é sempre pressão positiva. Tá? Mais um tipo de equipamento aqui, tá certo? Esse daqui também é um completo, isso aqui, né? Linha de ar comprimido, de demanda com pressão positiva. Então, linha de ar comprimido, nós já vimos o que era. Tem mangueira. De demanda, tem válvula de demanda. Só que essa válvula de demanda aqui fica na peça. Então é uma outra foto que é colocado propositalmente, para que não é que toda a válvula de demanda fica na cintura. Depende da empresa, depende do tipo de fabricante que está fazendo esse tipo de equipamento. Tá? Essa aqui fica conectada aqui na peça. Tá? Então nós temos aqui linha de ar comprimido, demanda com pressão positiva. Do mesmo jeito que eu já comentei do outro. Só que esse é acoplado, é automático isso daí. Há um cilindro auxiliar para escape. Tá? Então esse equipamento, esse conjunto aqui, tem um certificado de aprovação. Esse aqui é outro, esse outro equipamento que eu mostrei agora. Esse aqui tem um, semifacial, tem um CA. Só para ele, porque não dá para você ter 2 números de CA nessa peça aqui. Essa peça só funciona, por causa da válvula de exalação dela, se tiver linha de ar comprimido. Essa outra, volto de novo aqui, essa outra aqui, pode ser que você encontre 2 tipos de CA gravado nessa peça aqui. Por quê? Essa peça aqui é a mesma que você usa com filtro. Tá? A mesma que se usa com filtro dessa. Então, a pessoa que está necessitando, vai comprar uma peça lá, pede o modelo da máscara aqui, eu quero máscara semifacial, para usar com filtro. O cara manda marcado 2 números de CA. E às vezes, eu estou falando isso porque o técnico às vezes assusta. Ah, o que está acontecendo? Vem 2 números de CA na máscara, não pode ter marcação dupla de CA na peça. Mas você tem o documento CA na sua mão? Tem. O que está escrito aí? Ah, respirador, purificador de ar. E o outro que fala, outra adução de ar. Qual que você está usando? Purificador de ar. Falei, então está certo. Não tem problema. Você está usando purificador, o CA vale para purificador. É esse CA que você tem aqui, aí na sua mão. Tá?
Outro detalhe também, como é que ele consulta o CA? Lembrando que o fabricante é obrigado a fornecer para você cópia do documento CA na hora que ele entrega o equipamento. Tá? Tem que ter a cópia para você, tá certo? Mas você pode consultar na internet, online, isso daí. Você pode consultar lá para ver se o CA está válido ou não, para se ter suas garantias. Mas o CA é um documento que você está dando equipamento válido para o seu trabalhador. Então é importante manter esse documento guardado ali. Tá? Nós falamos há pouco sobre marcação de CA também, né? Não confundir falar indelével, por isso estou só repetindo uma pergunta aqui, indelével como em relevo. Tá? Não significa, as suas duas coisas estão juntas. Muitos fazem isso. Mas sabe como é que às vezes o fabricante marca, tá certo? Por uma questão de tentar cumprir a lei, eu diria até porcamente algumas vezes, dependendo do tipo de equipamento, sabe como é que ele marca? Essa peça aqui, por exemplo, é plástico. Ele tem que fazer uma marcação aí que seja indelével. Sabe como é que ele marca isso aí? Vocês não imaginam como é que ele marca ou não? Alguém fez assim, né? Sabe o que significa isso? Estou fazendo uma linguagem aqui. Você sabe como é que você marca um boi? Tá certo? Tá certo? Sabe como é que você marca um boi? Você pega o negócio lá, o ferro quente, e dá uma marcada ali, faz um molde, alguma coisa para aquilo ali, um clichê para fazer aquilo lá, tá certo? Às vezes ele queima ali. Então fica em relevo, fica uma porcaria, fica um negócio feio, mas está marcado. Tá? Outro não, outro tem uma tinta que marca ali, fica lisinho, mas é indelével. Não é uma etiqueta. Não é uma etiqueta que eu arranco com a mão, passei. Isso está errado. Se marcação que você remove, isso está errado. Não precisa ser em relevo. O que precisa ser é indelével. Indelével significa não sai. Não adianta eu passar a mão ali que eu arranco a tinta ali com facilidade. Tá? Então, só repetindo isso que eu estava falando. Essa máscara aqui pode, então, ter 2 números de CA. O CA é válido aquele que você está usando. Eu tenho aquilo lá, o que, que é? Purificador de ar. O CA é do purificador de ar? Então está correto. Está falando quais são os filtros que você deve estar utilizando. É adução de ar. Eu não tenho filtro aqui. Não tem problema. É adução que você precisa? É adução. No caso, adução, fluxo contínuo. Está aqui, mostrando qual é a máscara para ele aqui. Tá? Então, essa máscara, ou essa, pode ser utilizada para filtro. Agora, essa aqui não. Tá? A pessoa não respira se colocar filtro nisso aqui. Porque não solta o ar. Porque aqui tem uma mola, tá certo? Para soltar o ar. Esse ar está vindo para cá, é pressurizado, não é isso que a gente está falando? Significa linha de ar comprimido? Está pressurizado esse ar. Alguém sabe qual que é a pressão que chega ao ar aqui ou não? Aqui. Antes de chegar aqui. Né? A que pressão de ar que está aqui? Alguém imagina? Dá para chutar alguma coisa ou não? Tem um compressor lá, que pode ser pequeno, pode ser grande e tal, não sei o quê, mas bombeia ar para a pessoa ali dentro. Está bombeando ar nessa mangueira aqui. Alguém sabe qual é a pressão que tem nessa mangueira aqui? É uma atmosfera? É uma atmosfera ou não? Não é uma atmosfera, porque uma atmosfera estaria equilibrado e não chegava ar para ninguém. Tá certo? Estaria respirando se estivesse sem máscara. Tá? É acima da atmosfera ou não é? Tá? Então pode ser, depende do tipo de fabricante, essa mangueira aqui, no caso eu vou voltar um pouquinho para outra aqui só para a gente ver, mas a explicação é a mesma. Essa mangueira aqui do fluxo contínuo pode ter 1 kg de pressão, veja bem, 1 kg já é uma atmosfera a mais. Tá certo? Não é a mesma coisa. Eu estou a 760 milímetros de mercúrio, eu coloco um bar já mudou. Mas normalmente ele coloca 2. Dá 2 kg de pressão, 2 bar. Tá? 2 kg de pressão aqui, para mandar ar aqui para a pessoa, e pode chegar até 8 kg de pressão. Pode ser de 2 a 8 quilos. É média, depende de fabricante para fabricante. Um coloca 6, outro coloca 7 quilos, depende do fabricante. Tá? E para quem faz o teste, eu testo o equipamento invertido, porque está ligado ao qual é o comprimento de mangueira que ele tem. O fabricante informa, eu tenho lance de mangueira de 5 metros, de 10 metros e de 30 metros. De 30 metros. E por empatamento significa pegar um engate rápido, esse engate aqui, emendar uma na outra, tá certo? E chegar até 90 metros. Se permite fazer isso, eu pego a pressão mínima, 1 quilo, se ele falou isso, ele escreve isso no manual dele, ou 2, eu pego a pressão mínima, comprimento máximo de mangueira, e faço o teste, para ver se está bom ou não. E faço o contrário, porque o trabalhador não sabe se está com 1 quilo de pressão na linha, ou se tem 8 quilos, é verdade ou não é? Ele está usando a máscara. Tá? Então, nós temos que fazer, eu faço esse teste no laboratório, a norma prevê isso. A pessoa tem que ter 1 metro, qual é o comprimento mínimo de mangueira? Normalmente é 5 metros, normal, tá certo? A pessoa faz, qual é o mínimo que você tem? 5 metros. E o maior, 30, é lance, né? Mas 5 metros, então eu pego 5 metros e coloco a pressão máxima. Qual a pressão máxima? 8 quilos. Funcionou bem? Então o equipamento funciona em qualquer intervalo. Tá? Isso daqui para linha de ar comprimido, porque a mangueira aqui é aprovada. A mangueira eu faço teste nela, um monte de teste. Por isso que contei no CA qual é o tipo de mangueira que está sendo utilizada, que é aprovado para o Ministério do Trabalho. Eu não posso modificar e colocar a mangueira que eu tenho na empresa. Tá? Esse aqui, o que muda nesse? Tá certo? Esse aqui muda uma outra coisa. Tá? Porque isso aqui tem uma pressão que ela não é variável, essa pressão.
Então ele fala, funciona bem, e normalmente é assim, 6 quilos, ele não tem pressão mínima, porque é de demanda isso daqui. Então 6 quilos, ele bota 6 quilos de pressão aqui, tá certo? Tá? E também no outro equipamento, que seja 1 quilo, seja 6 quilos, passa pela válvula de demanda, e sabe qual que é a pressão que chega aqui dentro? Que chega aqui na máscara da pessoa? Alguém imagina quanto que está chegando de pressão ou não? Tá? Que não é 6 quilos, não é, pode ter certeza. E também não é 1 quilo. Sabe por que não é? 6 quilos arrancava o nariz do cara. Tá certo? Arranca mesmo, tá certo? Tá? É muita pressão, 1 quilo já é bastante.